Valendo. Boa tarde, está começando mais um Mukti Entrevista. Para quem não sabe, Mukti é uma palavra do sânscrito e quer dizer libertação. Libera porque ao aprender, descobrimos que podemos ensinar, porque também ensinando, podemos aprender e nos divertir. Hoje falaremos um pouco sobre higiene e segurança no trabalho e na produção em série. Para tanto, convidamos o senhor engenheiro Gustavo Lima. Bom dia. Bom dia. Demoramos um pouquinho para trazer você, mas enfim, teve um tempinho na agenda. Muito obrigado, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui, Fábio. Imagina, tem uma aguinha. Para o público em casa entender um pouquinho melhor sobre produção em série, higiene e segurança do trabalho nela, a produção fez um vídeo e vamos mostrá-lo. A produção em série teve seus pilares fundados durante a primeira Revolução Industrial. Ela ocorreu em meados do século XVIII, na Inglaterra, quando se iniciou o uso intensivo de mão de obra assalariada. É frequentemente associada ao trabalho pesado e insalubre na indústria. Tal situação fica evidente uma vez que existiram diferentes formas de dificultar o desenvolvimento da produção por parte dos trabalhadores, que vão desde a sabotagem como a danificação das máquinas, atraso e absenteísmo, até a ocorrência de greves. Nesse cenário, os trabalhadores não dispunham de qualquer sistema de proteção e logo sucediam-se inúmeros e graves acidentes de trabalho, como perda de dedos, esmagamento de mãos, queimaduras, lesões causadas pelas ferramentas que caíam sobre os mesmos. Ocorriam diferentes tipos de doenças profissionais, doenças pulmonares, cutâneas, cardíacas, respiratórias e estresse físico e mental, que podiam até levar à morte. É preciso ter em mente que na época não existia qualquer regra ou órgão que determinava restrições para o tipo de trabalhadores empregados na linha de produção. Logo, estavam presentes no chão de fábrica homens, mulheres e até crianças, sendo que todos estes estavam sujeitos a todas as doenças e acidentes citados. Tal problema foi atestado na obra O Capital, de Karl Marx, onde ele retrata a desproteção a qual estavam submetidos os trabalhadores. O Taylorismo veio com a segunda Revolução Industrial, no final do século XIX e início do século XX, nos Estados Unidos. A administração científica de Taylor visava racionalizar a organização do trabalho, que envolveu buscar normas, procedimentos sistemáticos e uniformes. Seria possível simplificar operações, eliminar os movimentos desnecessários, lentos e ineficientes, e encontrar um modo melhor, o movimento certo e mais rápido em todos os ofícios. E é aí que entra a introdução da segurança do trabalho na produção em série. Além desses aspectos, Taylor percebeu a importância de se aprimorarem as formas de recrutamento. Em outras palavras, podemos dizer que passou-se a se preocupar com a seleção criteriosa de trabalhadores mais adequados para cada tarefa, para cada posto de trabalho, que ficou conhecido como o homem certo no lugar certo. Isso também contribuiu para a queda de acidentes no ambiente de trabalho. Valendo. Tendo visto o vídeo, Gustavo, muito obrigado pela presença. É incrível como a segurança no trabalho é cada vez uma coisa mais no cotidiano. Vemos muita gente que acaba perdendo o dedo, se machucando, o problema do ler, que é a lesão por esforço repetitivo. Mas, com sua opinião profissional, qual a real importância da segurança do trabalho na produção em série? A segurança é indispensável no dia a dia do trabalhador, mas para ficar bem explicado, é bom entender o que é isso, que nada mais é que o conjunto de ações e medidas adotadas em um processo de trabalho e tem finalidade de prevenir acidentes e doenças relacionados ao mesmo. Ou seja, promover a qualidade de vida no ambiente de trabalho. Devido a isso, é importante frisar que não pode haver trabalho sem segurança. Entendi, Gustavo. Voltando um pouquinho para o filme que a produção fez, do Tempos Modernos, do Chaplin, que muita gente já deve ter visto, porque é muito famoso. Ele retrata um ritmo muito frenético dos trabalhadores na linha de produção. Na prática, acontece como no filme? O filme retrata um momento diferente do atual, baseado no Fordismo, e também como é uma produção cinematográfica, acaba que por ter exageros, obviamente usados para evidenciar essas características. Ainda assim, nós devemos preocupar com essa rotina de trabalho. Atualmente, tenta-se reduzir a repetitividade das atividades, atribuindo mais diversidade às tarefas e diferentes funções, em busca de diminuir a ocorrência de LERs, que são lesões por esforço repetitivo. Outra tendência é de passar mais autonomia ao trabalhador, evitando a alienação do mesmo. É fato que em determinados setores é inviável a adoção de tarefas dinâmicas e evitar movimentos repetitivos. Para isso, cabe aos empregadores dar a assistência necessária ao funcionário em questão. Falando nessa assistência que deve ser proporcionada, quais são as responsabilidades dos empregadores? Os empregadores devem fazer tudo que
for necessário para garantir a segurança do trabalhador. É dever do empregador proteger as partes perigosas das máquinas, que oferecem riscos de acidente, assim como sinalizar o chão de fábrica e especificar como as tarefas devem ser realizadas, tendo em vista a postura ideal e as características do funcionário. A disponibilização dos EPIs, equipamentos de proteção individual, é de responsabilidade do empregador. Este também é responsável por proporcionar exames médicos admissionais, periódicos, demissionais e outros conformes devido no PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Você falou bastante das responsabilidades do empregador. E os funcionários? Eles também têm suas responsabilidades? Muito pertinente sua pergunta, Fábio. Os trabalhadores devem observar as instruções de prevenção e as normas de segurança do trabalho, de forma a evitar acidentes e doenças, utilizando obrigatoriamente os EPIs. É importante que o trabalhador colabore com a empresa, relatando a seus superiores situações de risco ou infrações às normas estabelecidas. O trabalhador tem o direito de não se expor a condições de risco grave e iminente, do qual poderá resultar acidente de trabalho grave ou lesão incapacitante. Neste caso, cabe ao trabalhador informar imediatamente sua chefia para que tome as providências necessárias para a garantia do trabalho, de segurança do trabalho. Valeu. Como acontece em todo o programa, a hora preferida do pessoal de casa, a produção separou umas imagens. Vamos dar uma comentada aqui, Gustavo, no telão. Brincadeiras à parte, mas cedo você comentou a respeito de instruções e equipamento de segurança. Como isso funciona? A empresa estabelece um padrão? Existem leis, existem normas? Como isso é? Existem leis sim. Para isso foram criadas normas regulamentadoras, Fábio. Por exemplo, nesse caso, aplica-se a NR6. Essa norma tem relação com os equipamentos de proteção individual. Interessante que eu ainda trouxe aqui alguns itens de segurança. Estes óculos, por exemplo. Interessante. Para que serve? Eles servem para a proteção dos olhos, obviamente. Mas eles servem para a proteção contra os cavacos, que podem vir dos tornos, contra faíscas, ou mesmo poeiras que podem bater nos seus olhos e atrapalhar a sua visão. Entendi. Eu aqui também trouxe esse par de botas. Vamos olhar. Essas botas possuem biqueiras de aço. Elas servem para proteger os pés contra quedas de metais pesados, de equipamentos pesados e contra outros... Que possam comprometer o seu pé. Há outros equipamentos? Sim, existem outros equipamentos. Existem protetores auriculares, existem capacetes, luvas, existem diversos equipamentos. Entendi. E a necessidade do uso de cada um, obviamente, depende de cada tarefa realizada. É importante lembrar que, quando necessário, o uso de EPI é obrigatório. É responsabilidade da empresa exigir o uso e fornecer estes equipamentos, e dever do trabalhador utilizá-los como a empresa exigir, sendo até caso de demissão por justa causa se o mesmo não utilizar. E quanto às máquinas? Há alguma regulamentação? Sim, para as máquinas existe a NR12. Essa norma estabelece os requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho. Durante a utilização das máquinas, equipamentos de todos os tipos, e ainda leva em consideração a fabricação, importação, comercialização de todos os tipos de máquinas, sendo obrigado, por exemplo, que as máquinas ofereçam riscos, que se as máquinas oferecem riscos, que elas venham com manuais de segurança, mostrando claramente quais equipamentos são necessários para a utilização das mesmas. Blau. Infelizmente nosso tempo acabou, Gustavo. Gostaria de agradecer novamente em nome da produção pela sua presença, conseguiu encaixar a gente. Foi muito bom a gente conhecer um pouquinho mais da higiene e segurança do trabalho na produção em série. Gostaria de falar alguma coisa? Foi um prazer estar aqui, espero ser convidado mais vezes. Eu gostei muito, mas que eu gostaria de deixar bem claro, a segurança é muito importante no trabalho. Será sempre convidado, viu? Bom, é isso, pessoal. Semana que vem, não percam a gente nos 10 mandamentos do Rei da Economia. Até lá!